Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café Araribóia, um projeto onde a gente fala de história, turismo e atualidade. O primeiro, episódio, então, do mês de abril, a gente vai fazer um histórico sobre o que ocorreu, no primeiro trimestre, fazendo a mesma tradição que a gente fez no último episódio de janeiro, onde a gente falou do mês na história. Então, nesse momento, a gente vai falar historicamente aquilo que foi importante em fevereiro e março. Né, Flávia? É isso aí, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui com a gente, nosso público fiel, a galera que gosta desses vídeos maiores, desses debates, como o Padreco falou, sobre história, turismo, atualidade. Hoje a gente resolveu fazer um compilado, né, Padreco? Falando aí do que foi importante nesses 2 meses que passaram, né? Já estamos em abril, então, assim, a gente resolveu falar um pouquinho sobre os acontecimentos desses 2 meses. A gente tem alguns pontos importantes que a gente vai debater. Trabalhando um pouquinho aí com o mês na história, a gente fez, depois eu vou botar na descrição desse episódio, o link do primeiro programa lá de janeiro, onde a gente trabalhou alguns eventos, e o mês de janeiro foi bastante tumultuado. A gente vai perceber, na verdade, que isso está acontecendo constantemente. Esses últimos meses foram extremamente agitados. Se a gente pega fevereiro, a gente pega março, e agora abril já está começando já com a corda toda. Então, realmente, para a gente que é historiador, a gente está sofrendo para tentar explicar um pouquinho esse furdunço, né? Padreco, me fala aí, qual o seu destaque para o mês de fevereiro? Então, minha amiga, fevereiro, aí eu vou entrar um pouco mais para o lado da geografia, da meteorologia, do que propriamente da história. Mas é algo que a gente registra aqui. A gente tem percebido, e isso nos últimos anos é algo cada vez mais evidente, a quantidade daquilo que é conhecido na meteorologia de eventos extremos, de chuvas torrenciais com mais de 500 milímetros de chuva no mesmo lugar. E é o que está causando algumas tragédias que a gente observa no nosso país, sobretudo nas últimas semanas. A gente pega aí o que ocorreu em São Gonçalo, em próprio fevereiro, São Gonçalo, você teve ali o litoral paulista, às vésperas do carnaval, atualmente está acontecendo no Maranhão, aconteceu recentemente em Manaus, aconteceu isso no litoral nordestino, enfim, a gente percebe claramente que a quantidade de eventos extremos está se tornando cada vez mais evidente e está cada vez mais presente na realidade do nosso país e do mundo, evidentemente. Agora, por que isso está acontecendo? Eu acho que o lance é a gente parar para pensar. E eu estava pensando muito sobre isso nas últimas semanas, falando, por exemplo, da minha sobrinha neta, que vai completar 2 anos mês que vem. Qual é o planeta que ela vai encontrar no século 22? Ela vai fazer 2 anos, a probabilidade de ela chegar a ver o século 22 é muito maior. Nós não veremos, evidentemente, é fato isso. Mas ela é provável que veja. Qual vai ser o planeta que ela vai ver? A gente está falando aí de um prazo de 80 anos, mas do jeito que a situação ela está, é algo que a luz vermelha já está acesa há muito tempo. Ao mesmo tempo que a gente tem chuvas torrenciais
É só a gente lembrar, por exemplo, do que aconteceu em Petrópolis no ano passado, né? Aquelas imagens impactantes de ônibus, né? Submergindo nas águas das chuvas, pessoas morrendo por conta disso. Há uma estimativa aí que foi lançada pela CNN recentemente de que cerca de 80 mil pessoas estão desabrigadas no momento por conta das chuvas, né, é algo que a gente precisa pensar. A gente sabe qual é a causa disso, o aquecimento global. É um aquecimento global, né, aí entra a história. Sobretudo por conta do aumento dos gases, né, poluentes, em virtude da industrialização, em virtude das queimadas, em virtude, né, do uso de combustível fóssil. Tudo isso a gente já sabe, né? E aí é preciso a gente pensar, né, como mudar isso urgentemente, porque se já está nessa situação agora, imagina daqui a 10 anos, 20 anos e por aí vai. Então, isso me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo, e aí os meteorologistas explicam que, ao mesmo tempo que você vai encontrar chuvas torrenciais, você vai encontrar secas prolongadas, no Rio Grande do Sul, você tem uma estiagem muito grande acontecendo naquele estado, e o que vai levar diretamente para a gente o aumento de preço de alguns produtos agrícolas. E isso recai, evidentemente, nos mais pobres. A gente está falando de arroz, a gente está falando de feijão, a gente está falando de milho, a gente está falando de soja, de produtos que estão, né, no dia a dia da população. Então, é algo que me chamou muita atenção, com certeza. E o próprio Café Agriboia vai fazer alguns episódios aí, dos nossos novos quadros para falar um pouco sobre isso, né, Flávio? O meu destaque, Padreco, eu eu juntei fevereiro com março, porque eu acho que esse assunto está rendendo, ainda vai render, eu acho que não vai se esgotar tão cedo, e é um assunto importantíssimo porque envolve o cenário da educação, que é o nosso, né? Que é o nosso cenário, que estamos aqui, né, vivenciando isso em sala de aula, que é a reforma do ensino médio. Né? É um assunto que, na verdade, vem se arrastando desde 2016, quando, para quem não sabe, vou fazer um rápido panorama aqui, né, do que foi a reforma do ensino médio. A reforma, ela alterou a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, e ela criou um novo ensino médio. Isso já vinha sendo discutido há bastante tempo. Eu mesmo, como professora, acredito que o Padre também, participei de inúmeras discussões sobre isso. A ideia era implementar em 2020, mas aí veio a pandemia, jogaram para 2022 e terminaria ano que vem, já esse ano, né, com algumas mudanças no Enem, por conta da reforma, e terminaria de ser implementado o ano que vem, em 2024. Pois bem, essa reforma ela foi feita de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo, o que eu quero dizer? Ela não foi feita a partir de um amplo debate da sociedade, dos professores e dos alunos. Ou seja, para você fazer uma reforma de ensino, você tem que chamar quem vai ser diretamente afetado por ela. Quem é diretamente afetado por uma reforma do ensino médio? Os professores que dão aula no ensino médio e os alunos, mais a comunidade escolar. Isso não foi feito, né? Essa reforma, ela foi aprovada pelo ainda presidente Michel Temer e sancionada pelo presidente Bolsonaro, né? E ela começou a partir daí a ser implementada. E aí qual é a base, né, dessa mudança e o que se reclama, né? Porque a gente entende enquanto professor que tem que fazer reforma. O ensino médio precisa mudar, mas não do jeito que estão pretendendo agora. Né? A ideia seria criar um ensino médio mais atrativo, né, para os alunos, evitar a evasão, ela é muito alta, a evasão no ensino público, principalmente, quando os alunos chegam no ensino médio, é muito alta, porque geralmente a galera vai trabalhar e aí entra a questão da desigualdade, que é gritante entre a rede pública e a rede particular,
esses alunos mais pobres precisam trabalhar e acabam não dando conta. Muitas escolas não oferecem o ensino noturno e eles acabam abandonando. Enfim, é um problema sério, né? Então, a ideia é tornar esse ensino mais atrativo. Primeira coisa, aumenta a carga horária. Ótimo, que bom. Vamos manter essa galera dentro da escola, de manhã e de tarde. E o pessoal que estuda à noite faz como? Tem que trabalhar o dia todo e estuda à noite. Como é que você mexe com isso? Você aumenta a carga horária também? Ou você vai deixar eles de fora da reforma? Não pode, né? Primeiro problema. Segundo problema, né? Eles criam itinerários formativos. A gente teria as matérias obrigatórias, apenas português, matemática e inglês, e as outras matérias entrariam nesses itinerários formativos, formando 4 grandes áreas: ciências humanas e sociais, linguagem, ciências da natureza e matemática. Aí o aluno teria que escolher, né, para onde ele vai. Cadê o investimento nas escolas públicas? Cadê o treinamento dos profissionais que vão dar esses itinerários formativos? Quem serão esses professores? A gente sabe que o professor se especializa numa disciplina, ele não se especializa em 3 e 4. É o nosso caso aqui, nós somos historiadores, né? E aí você abre precedente, você coloca professor de artes dando aula de história, dando aula de geografia. Essas pessoas não estão preparadas para isso. Isso é um questionamento dos alunos, eles estão falando sobre isso, por isso a briga para revogar esse ensino médio, essa reforma, né? Então, a reforma, ela diretamente prejudica os estudantes mais pobres, e aí tem uma questão que é assustadora, porque você aumenta a discrepância entre a rede pública e a rede particular. Essa discrepância, que já é muito grande, ela vai ficar maior ainda. Então, essa reforma afeta diretamente os alunos das escolas públicas, porque as escolas particulares sempre vão dar um jeitinho de mexer aqui, mexer ali e melhorar a situação. As escolas públicas não têm condição porque não tem investimento, né? Então, o que o atual governo, né, do presidente Lula está fazendo? Ele não revogou, não tem, eu acredito nem que tenha mais como revogar, porque os interesses por trás dessa reforma são muitos, né? Mas ele suspendeu provisoriamente a reforma, né? E abriu uma consulta pública de 90 dias, mas que esse prazo pode ser estendido, acredito que inclusive vai ser estendido, para que as pessoas, principalmente os mais interessados nisso, professores e alunos, possam se manifestar para falar sobre essa reforma. Então, assim, fica a dica para quem é professor como a gente, busca o link dessa consulta pública, responde as perguntas, fale, questione, porque do jeito que a reforma vem sendo feita, ela está prejudicando demais os alunos de escolas públicas. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater isso, e por isso o meu destaque, eu juntei os 2 meses, né? Porque isso vai ainda desenrolar durante um bom tempo, mas eu acho que o nosso canal tem compromisso com a educação, porque somos professores, estamos no chão da escola, sabemos bem como é difícil a sala de aula, né, com todas as questões que envolve, a questão da violência, que a gente até discutiu em outros programas, né? Mas a reforma do ensino médio, ela precisa ser debatida com quem está em sala de aula. Não adianta o político fazer e falar que vai ser e jogar para a escola sem haver debate. Isso não é reforma, isso é deforma, né? O pessoal brinca e chama deforma do ensino médio, porque é isso que está acontecendo. É claro que a escola tem que ser atrativa, mas você tem que dar condições para os profissionais trabalharem, né? E lembrar também que o ensino é coisa séria, né? Que a gente não está ali brincando, batendo palminha, né? Brincando de roda com os alunos, porque muita gente acha que é isso, né? Que a escola tem que ficar fazendo coisas para vamos atrair os alunos. Não é só isso, não, né? O que a gente faz é muito sério e precisa haver debate com quem está na escola, né? Quando você não faz debate, acontece o que está acontecendo agora.
Existe um movimento que não quer, que não aceita, né? E tem que mexer, de qualquer jeito tem que mexer. O que está acontecendo agora é gravíssimo. Volto a dizer, principalmente na rede pública. Com certeza. E assim a gente encerra, né, esse episódio, né? Apontamos aqui vários outros eventos, com certeza aconteceram ao longo desse período, mas optamos em escolher 2 para que você pudesse refletir com a gente. E não se esqueça de curtir, de comentar, deixe o seu comentário debaixo aqui do vídeo, né? E nos seguir. Como eu tenho visto em outros canais, isso é fundamental para o nosso projeto e o mais importante, é de graça. Não custa nada você fazer isso para a gente. Tá bom? Valeu e até o próximo programa. Valeu, beijo.